O Jonathan Cafu tá processando o Corinthians em mais de 2,5 milhões de reais. E talvez você fique confuso, se perguntando quando foi que ele jogou no Corinthians. Talvez você até se lembre do nome do jogador, já que na época da contratação, o atacante gerou muito assunto, mas não por ser uma grande contratação do Corinthians, e sim por ser um jogador que não justificava de maneira nenhuma, até aquele momento, uma aposta na sua contratação. Mas o Timão resolveu apostar no jogador e o resultado é que, além de mal ter entrado em campo com a camisa do Corinthians, ele agora tá pedindo um valor milionário e, ao que tudo indica, tem toda a razão de entrar na justiça contra o Timão. Mas por que é que ele tá processando o clube? Por que ele foi contratado? Por que não jogou no Corinthians? E onde é que o Jonathan Cafu tá jogando agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso melhor no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Pô, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Rapaziada, esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e que você precisa ter no seu celular. Você vai falar, Rodrigo, mas pra que eu vou baixar esse aplicativo? Cara, com o SofaScore você consegue acompanhar clubes, ligas, ver o desempenho de jogadores com análise detalhadas e estatísticas sobre cada jogador, quantos chutes, passes, dribles certos ele fez numa partida, quem fez mais gol, quem deu mais assistência, o mapa de calor da área que ele atua no campo. Você pode comparar um jogador com o outro para ver quem é melhor, é o do seu time, é o do rival, é o que o seu time tá querendo contratar, é o que o seu time já negociou. Com o SofaScore você tem acesso a tudo isso, é uma ferramenta utilizada por profissionais de futebol, gente que trabalha como scouting em grandes clubes do Brasil e também do exterior, e você pode ter esse aplicativo sem pagar nada, nada, de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado e apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Lembrando que além de você fazer o download, não pagar nada, ter acesso a todas essas informações que vai te tornar um especialista de futebol, manjando mais do que todo mundo, você ainda vai estar dando muita moral aqui pro nosso canal a continuar a fazer esse trabalho. Então dá essa moral, baixa agora o SofaScore que eu tenho certeza que você vai curtir demais, beleza? Primeiramente, o grupo é fenômeno, foi bem recebido por todos, né? Estamos felizes de estar fazendo parte desse grupo, né? E feliz, né, de estar retornando ao Brasil de novo, né? Um grupo fenômeno já, da maneira que eles nos receberam a gente. Em novembro de 2020, o Corinthians anunciou a contratação do atacante Jonathan Cafu, e quando o Timão anunciou a contratação, vários jornalistas, portais e influenciadores questionaram aquela aposta da diretoria. O Jonathan Cafu já não era um jovem jogador, estava com seus 29 anos. Mesmo que fosse um jogador que chegava livre no mercado, não era um cara que tinha mostrado até ali ser um atleta para um clube da grandeza e pressão como é o Corinthians. O Jonathan Cafu foi revelado pelo Desportivo Brasil e o seu primeiro destaque no futebol foi jogando pela Ponte Preta. Mas também não foi nada excepcional, fez alguns bons jogos com a Ponte Preta, se destacou, em 33 partidas ele marcou 7 gols e isso credenciou ele a jogar em algum clube maior. As boas partidas pelo clube do interior levaram ele ao São Paulo Futebol Clube e ele não conseguiu se destacar no meu tricolor nem se desenvolveu bem. Fez no São Paulo em 2015 13 partidas com a camisa do clube e marcou apenas um gol. Escanteado, sem espaço no São Paulo, foi negociado com um clube da Bulgária. Jogou por quase 2 temporadas na Bulgária e depois foi negociado com o Bordeaux da França, onde ele não conseguiu muito espaço e por isso foi emprestado a outros clubes. Passou pelo Estrela Vermelha e também jogou num clube do Oriente Médio. Quando acabou o contrato dele com o Bordeaux da França e também o empréstimo para o clube do Oriente Médio que ele estava, ele ficou livre no mercado. E o Corinthians achou que aquela era uma oportunidade boa para contratar um atacante pelas beiradas, de velocidade, mas a torcida não gostou nada do anúncio de Jonathan Cafu. O detalhe aqui que a gente não pode passar é que quem sugeriu o nome do Jonathan Cafu primeiro pro Timão
foi o treinador Thiago Nunes, o grande Thiago Nunes. Mas como na época o Jonathan Cafu ainda tinha contrato com o Bordeaux e estava emprestado para o Al Hazen, o clube não quis gastar dinheiro na sua contratação. E depois, quando ele estava livre no mercado, as conversas retomaram e o Wagner Mancini, que já era treinador na época, aprovou a ideia de contratar o Jonathan Cafu. No Timão, talvez pela cobrança da torcida, a insatisfação de alguns influenciadores com voz muito forte nas mídias sociais e tudo que você já sabe que gera aquela pressão antes mesmo do jogador entrar em campo quando se trata do Corinthians, acabaram transformando a passagem do Jonathan Cafu no Timão em uma passagem relâmpago e quase que fantasma. O jogador fez apenas 3 partidas com a camisa do Timão, mas foram só 103 minutos em campo, nenhum gol e nenhuma assistência, e nem dá pra cobrar, foi pouquíssimo tempo em campo. E claro, ele também não deixou nenhuma saudade no torcedor corintiano quando deixou o clube para ir jogar no Cuiabá por empréstimo. Embora ele tenha sido emprestado para o Cuiabá, depois voltou para o Timão, mas já sabia que estava fora dos planos e depois foi negociado em definitivo com o clube, algumas pendências ficaram em aberto com o jogador e isso tá batendo agora na porta do Corinthians. Mas vamos focar primeiro no Jonathan Cafu. Com a camisa do Cuiabá, o Jonathan foi bem, fez 156 jogos, marcou 15 gols, deu 17 assistências e era um jogador que conseguia ser bem importante para um time como o Cuiabá. Mas você vai concordar comigo que existe um oceano de distância para você jogar bem no Cuiabá e conseguir agradar a torcida do Corinthians, onde a expectativa é completamente outra, não é a mesma coisa, são prateleiras diferentes. Mas eu também quero deixar claro aqui que eu não acho que o Jonathan Cafu é culpado de nada nesse ponto aqui, tá? Vamos colocar isso aqui em termos mais práticos. Eu, Rodrigão aqui, você sabe, né? Tô jogando agora na Várzea como camisa 9, não é pra mim. Sou um camisa 5 regular, certo? Tenho a minha qualidade, não pra ser um jogador profissional. Mas chega aqui agora na minha casa, batendo palma, um diretor do Corinthians e me oferece um contrato de 4 anos pra vestir a camisa do Timão. Um valor milionário. Irmão, vamos ser sinceros, você acha que eu vou dizer o quê? Não, eu não tenho qualidade, não vou aceitar esse contrato. Olha, não é pra mim, tô com medo, muita pressão. Se liga, né, meu irmão? Se eu, que sou um perna de pau de primeira qualidade, jogo só na várzea aqui, enfim, com outros pernas de pau como eu, não tremeria e iria aceitar esse contrato porque é muita grana e uma grande oportunidade? Imagina um profissional como o Jonathan Cafu, é óbvio que ele vai aceitar, qualquer um aceitaria. Pergunta aí pro nosso amigo Paulo Jones, que tá sempre aqui no canal, se ele não aceitaria. Não aceitaria, Paulo Jones, tricolor? Fala a verdade, eu e você aqui, 50-50, meio a meio, você não aceitava não, Paulão? É na hora, não tem conversa, gente, qualquer um vai aceitar. O jogador tá na dele, a culpa é da diretoria, é do clube que vai lá e faz investimento num jogador que obviamente não é um jogador que a torcida tá esperando vê-lo com a camisa do Corinthians, velho. O Jonathan Cafu hoje tá jogando pelo Botafogo de São Paulo, ele já deixou o Cuiabá, tá disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogador que tem o seu mercado em times menores, tá com 33 anos e ele agora tá cobrando um valor milionário que o Corinthians tá devendo pra ele. Pro torcedor, não tem nem surpresa, vamos ser sinceros. O Corinthians tá devendo pra quase todo mundo, deve pro Memphis, pro Coronado, deve pro monte de gente. A dívida total do Corinthians tá acima dos 2 bilhões de reais. Bilhões com B de bola, e é algo que talvez o torcedor não tenha direito à dimensão do que é. Gente, o Corinthians, não só o Corinthians, mas vários clubes do futebol brasileiro, mas aqui a gente tá falando do Corinthians. O meu São Paulo tá nessa situação, o Santos e tantos outros clubes, mas a gente tá falando de Corinthians aqui. A situação do Corinthians é preocupante demais e é assustadora. A gente tá falando de um clube que deve mais de 2 bilhões de reais. Aí você fala, mas fatura mais de 1 bilhão. Irmão, mas tem gastos ali, sabe? Só juros, juros ruins, a dívida ruim, dívida com banco, a folha salarial. O Corinthians tá sempre em déficit, sabe? Fatura 1 bilhão, mas cada vez a dívida vai ficando maior. Se a coisa não mudar, se alguém não der jeito nisso, daqui um pouco tá em 3, 4 bilhões e aí já tá impraticável a situação do Corinthians, que não consegue pagar os salários, não consegue sobreviver com a situação atual. Pro Jonathan Cafu, o valor de 2 milhões e meio de reais faz muita diferença. O valor é referente a parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS do jogador, que não foi pago enquanto ele estava vinculado ao Corinthians entre
2020 e 2023, além, claro, de outras multas que estão inclusas nesse valor. Agora me diz, como é possível dever um valor absurdo desse para um jogador que fez 3 partidas pelo clube, 103 minutos dentro de campo? Como um cara pode ter a cara de pau de contratar um jogador desse que não foi utilizado pelo clube e ainda deixar uma dívida de mais de 2 milhões pro cara que fez 3 partidas com a camisa do Corinthians? É um cara como o Duílio, ex-presidente, que era presidente quando Jonathan Cafu foi contratado. Ficou no grupo que dominava o Corinthians por 16 anos e entregou resultados como esses. Uma dívida pelo Jonathan Cafu, que mal vestiu a camisa do Corinthians. Falava que estava colocando a casa em ordem, dizia que estava arrumando o Corinthians e olha o tamanho do buraco, olha o tamanho do rombo, meu irmão. Olha as contratações ridículas que foram feitas no período que o Duílio foi presidente, no período que o Andrés teve o seu segundo mandato no Corinthians. Olha, por exemplo, as contratações do Augusto Melo, as dívidas. Cara, beleza, tem diferenças de nome e eu acho que dever isso pro Jonathan Cafu é mais absurdo até do que dever o que deve pro Memphis. As duas são feias, mas uma coisa é você ter uma dívida por contratar o Memphis Depay. Tá errado do mesmo jeito, não deve dever pra ninguém, só tem que contratar aquele que você pode realmente pagar. Mas uma coisa é, poxa, tô devendo porque eu contratei o Memphis Depay, deu um passo maior do que a minha perna. Mas não, endividei o Corinthians porque eu contratei o Jonathan Cafu. Todo respeito ao jogador, mas porra! E enquanto esses caras, dirigentes, que se prontificam a assumir a diretoria de um clube da grandeza do Corinthians, não forem responsabilizados pelo que eles fazem nos clubes, isso vai continuar acontecendo até que essas instituições gigantescas, enormes, colossais, quebrem e sejam vendidas a preço de bananas para investidores de SAF que vão apenas administrar o clube e pagar o investimento com o próprio dinheiro do clube e vão se tornar donos de instituições gigantescas, históricas e do nosso futebol, por incompetência desses dirigentes patéticos, ridículos e irresponsáveis. Pro Jonathan Cafu, irmão, é causa ganha. É só ter paciência, porque a fila de credores vai ficando cada vez maior. Mas e você? Não concorda comigo? É um absurdo ter uma dívida de 2 milhões e meio de reais com um jogador que entrou 3 vezes em campo. Não é demais? O que você acha? Comenta aí, quero saber a sua opinião. E bom, falando de Memphis, você viu, né? Clica aqui, deixa eu te contar isso aqui. Aqui foi o meu limite, tá? Clica aqui que eu te conto.